vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu a pele, e sobre eles e por cima, e já não havia, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz: ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, assopra sobre eles os mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande e numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eu queria que você lesse comigo. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetizem e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei os vossos sepulcros, vos farei sair das vossas sepulturas, ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Amém? Só você sabe onde o seu cinto aperta, pessoal. Não adianta ninguém chegar aqui e falar: nossa, como pastor Meguinho está sofrendo, eu tenho a solução exata para o sofrimento do pastor Meguinho. Eu não sei qual que é o sofrimento do pastor Meguinho, eu não sei qual que é o poço profundo em que ele está. Só ele sabe, só o Dani sabe, só o Léo sabe, só a irmã Tiana, só o Josias, só cada um dos queridos sabe. Mas vamos aclarar algumas coisas aqui. O que é um vale da desesperança? Um vale da desesperança não é um sofrimentozinho qualquer, não é uma tristezinha qualquer. Como eu falei desde o início, o vale da desesperança é aquela situação em que você se entende ter chegado no limite, e você já não tem mais forças para avançar, você já não tem mais alternativas para lidar com a situação, você já não tem mais solução para a maioria dos problemas que você carrega nas costas. O vale da desesperança é aquela situação em que você olha para os lados e nenhum dos conselhos que você já recebeu para sair dele deram resultado. Vale da desesperança é aquela situação em que não só o sofrimento relativo às coisas materiais está impondo o sentimento de fracasso e frustração em você, como também o coração e a alma já estão tão cansados que já não sabem mais o que fazer. Então o vale da desesperança pode ser muito bem descrito por essa situação de um vale cheio de ossos secos. Eu costumo imaginar que esse vale de ossos secos, esse vale de caveiras, é o vale mais milionário do mundo, porque ali havia só caveiras, esqueletos, de pessoas que tinham sonhos, de pessoas que tinham projetos, de pessoas que tinham força, de pessoas que projetavam e programavam a sua vida para o dia seguinte, por exemplo, de pessoas que tinham planos para pelo menos 20 anos depois daquela situação, mas não, estavam ali, num vale de ossos secos. E diz a Bíblia que já não havia nenhum tipo de solução para eles, porque estavam, por ênfase, sequíssimos. Não havia só solução, não havia mais jeito. Eu não sei quantas vezes você chegou nessa situação limite da sua vida, mas a cada segundo que passa, uma pessoa na vida chega nessa situação. É uma estatística muito ruim, né, pessoal? E ela não está em nenhum instituto de pesquisa, mas vamos consertar. A cada momento que passa, você pode ter certeza que uma pessoa está passando por essa situação limite.
seja no emprego, seja no trabalho, seja nos estudos, seja nos relacionamentos, seja no relacionamento de homem com mulher, mulher com homem, seja no relacionamento de pai com filho, filho com mãe, com sogra, seja o que for. Estamos chegando nessa situação limite, onde a gente olha e fala, não tem mais jeito. Você pode ter certeza que pessoas que estão atrás das grades, neste momento, estão com o coração cheio dessa certeza. Pereceu a nossa esperança. Estou cortado de tudo. Já não tem mais jeito para a minha vida. O vale da desesperança é formado por gente assim. Antes de dizer o que fazer no vale da desesperança, eu tenho pelo menos alguns o que não fazer no vale da desesperança. Primeira coisa, não culpe a ninguém por estar aí. Ouviu o que eu disse? Sim ou não? Não terceirize sua culpa. E nem é questão de culpa ou de responsabilidade. Às vezes nos metemos no vale da desesperança simplesmente porque Deus quer que a gente vá para lá. Pastor, que é isso? Você está ficando doido? Gente, Deus pode nos provar, sim ou não? Vamos começar por aí. Mas a maioria das vezes nós nos metemos no vale da desesperança porque nós tomamos decisões e tomamos resoluções na nossa vida que nos encaminharam para lá, principalmente não querendo viver os sonhos e os planos de Deus na nossa vida. Nossas decisões falam muito de onde nós estamos, e nossas decisões podem explicar muito bem se nós estamos ou não no vale da desesperança. Então a primeira coisa que a gente não pode fazer no vale da desesperança, o que é, pessoal? Não jogar a culpa em ninguém. Vamos repetir isso? Primeira coisa qual é? Não jogar a culpa em ninguém. E nem se sinta culpado por estar aí. Porque a culpa pode te afastar da solução. A culpa pode te amassar tanto que você pode se distanciar de qualquer ato de solucionar a situação. Esquece a culpa. E não jogue a culpa em ninguém. Segunda situação. Não entenda que Deus, não pense que Deus não está olhando para você. Não pense que Deus não se importa com você em estando no vale da desesperança. Não pense que Deus esqueceu ou te abandonou. Essa é a segunda coisa. Qual que é a primeira? Não joga a culpa em ninguém. Qual que é a segunda? Não pense que Deus esqueceu de você. Não pense que Deus virou as costas para você. E eu vou te mostrar aqui no texto o porquê. Terceira coisa que eu quero que você entenda: Deus tem um propósito até no sofrimento. Então não pense que os propósitos de Deus fugiram de você porque você está sofrendo. Leozinho, deixa eu te falar uma coisa. O sofrimento é uma das ferramentas de Deus para nos colocar no prumo de Deus. Deu para entender? A maioria de nós não entende isso. Porque a maioria de nós não quer sofrimento. Quem quer sofrimento, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão como se Silvio Santos estivesse dizendo: quem quer dinheiro? Já pensou Silvio Santos falando: quem quer sofrimento? Ninguém vai levantar. Ninguém, absolutamente. Mas saiba. O que fazer no meio do sofrimento, então? Parte 2. Despendure sua harpa. Despendure sua harpa. Volte. Primeiro, creia que o propósito de Deus vai se cumprir no meio do sofrimento e volte para o propósito de Deus. Segundo, despendure sua harpa. Volte a cantar louvores a Deus. Ah, mas eu era um crente tão forte. Eu dançava, eu jubilava na presença do Senhor. O que aconteceu? Seu Deus parou de fazer maravilha? O que aconteceu? Seu Deus esqueceu como é que faz milagre? O que aconteceu? As promessas dele perderam a validade? O que aconteceu? Deus virou as costas para você porque Ele não te prefere a sua maior alegria? Ah, gente, em nome de Jesus, vou voltar agora em nome de Jesus a despendurar as harpas. Salgueiro não toca harpa, Léo.
E vocês me entendem muito bem. Violão pendurado não se toca. Não agora. Terceira coisa que fazer no meio do vale de ossos secos: crer que o Deus que te trouxe até o vale dos ossos secos permanece com você. Ouviu um glória a Deus, Ferrinha? Hein? Ouvi mesmo? Não, acabou. Eu ouvi um glória a Deus. Eu vou repetir para você ver que postal, né? O Deus que te trouxe até o vale dos ossos secos permanece com você aí, amém? Glória a Deus. Muito fácil falar glória a Deus aqui, né? Mas e lá, em casa, no trabalho, na caminhada do dia a dia? É tão poderoso quanto dizer aqui. Crer nisso. É tão transformador, pastor Menino. Dizer glória a Deus, que a mão de Deus que me trouxe até aqui vai me levar além daqui. Tem uma expressão na Bíblia que muita gente prega, mas prega desconectado do contexto. Até que o Senhor nos ajude. Quando a gente ouve essa expressão, parece que a gente está colocando limite, né? Até aqui. O contexto diz que o servo de Deus só falou aquilo porque ele estava planejando batalhas ainda maiores. É mais ou menos dizer assim: se até aqui foi o Senhor que nos ajudou, é daqui para frente que a gente vai avançar com vitória e o povo de Deus vai dizer uma glória a Deus por isso. Vai ou não vai? Aleluia. Aleluia. Então, creia. O Deus que te trouxe continua com você no meio do vale da desesperança. Mas pastor, são tantos ossos secos, é tanta morte, é tanto problema, eu conheço gente que vem para mim e fala assim: pastor, eu já não aguento mais, eu só vejo problema, eu só vejo morte, liga a televisão, tem problema, liga a rádio, tem problema. Não sei, é só velho que liga a rádio, né? Eu ligo. Você liga também rádio? Não ouve rádio? Uma geração que abandonou os costumes legais, né? Eu ligo o rádio, não gosto da rádio. Liga no rádio. Nós ouvimos rádio no trabalho, não ouve? Está ligado lá na 104, tá? Eu sei disso. Sabe? Precisamos entender que ou voltamos para os propósitos porque Deus está presente, ou é até aqui o Senhor nos trouxe. Não, é daqui para frente que Ele vai nos levar. Porque se Ele nos trouxe, Ele pode nos levar e Ele vai nos levar em nome do Senhor Jesus. Amém? Ah, mas são tantos ossos secos, é tanto problema, eu já não sei mais. Você já vê problema em tudo. Eu sei que tem problema em tudo. E eu não vou negar que tem problema em tudo. Eu não vou negar que tem problema em tudo. Não vou negar, gente. Tem muito problema. Nós estamos vivendo muito problema. Não, é? Não estou passando. Estamos vivendo muito problema. Gente, está indo cara. Mas um dia você cantou assim: eu não me guio por vista, eu me guio pelo que eu creio. Quem já cantou isso? Eu não me guio pelo que eu vejo, eu me guio pelo que eu creio. Quem crê nisso? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, então, gente, ó, tá aí o que você precisa fazer no meio do vale da desesperança. O que fazer no meio do vale da desesperança? Ouça de novo qual é a renovação do propósito de Deus para os que estão no vale da desesperança. Ele disse: eu vou te dizer, esse é o meu povo que está dizendo assim, ele está assim, ele está sentindo, ele está destruído. Volte a se preocupar e a se ocupar com a obra de Deus. Tem que falar muita coisa, gente? Acho que não, né? Volte a se preocupar com a obra de Deus. Olha como é que está o povo de Deus. Decepcionado, frustrado, morto, acabado. E é Deus quem está olhando para isso. É Deus quem está narrando isso para o profeta. E por fim, o que fazer no vale da desesperança? Profetiza. Profetiza. Mas, para profetizar, nós temos que ouvir qual é a voz de Deus.
Se Deus falasse para Ezequiel, Ezequiel profetiza da seguinte forma: ossos sem vergonha, por que vocês chegaram nessa situação? Vai descer fogo do céu sobre vocês, porque vocês me desobedeceram tanto que chegaram nessa situação. Era assim que ele tinha que profetizar, não é não? Sim ou não? Agora, qual foi a palavra que Deus colocou no coração? Nos ouvidos e na alma de Ezequiel. Profetiza esses ossos, recebam agora o Espírito do Senhor e revivam. Ele profetizou que venha a carne, que venha nervo, que venha a pele, que venha tudo. Ele profetizou, e foi assim que aconteceu. Sim ou não, pessoal? Fala comigo. Ele falou exatamente como Deus falou. Mas chegou um momento em que só havia cadáveres. A situação não havia mudado completamente. As caveiras se transformavam em cadáveres. É um pouco menos assustador. Poderia ser só uma maquiagem na situação. Deixa eu te falar, Deus não tem maquiagem para o seu vale da desesperança. Então o que você tem que fazer? Profetizar a parte 3. Vem dos 4 cantos, dos 4 ventos da terra, Espírito do Senhor, e sopra sobre esses cadáveres, e que eles se levantem. Diz a Bíblia: todos eles se levantaram, e era um exército muito poderoso. Profetiza 1, profetiza 2, profetiza 3. Agora, para terminar, o que fazer no vale da desesperança? Entender que esse não é o seu lugar para sempre. Entendeu? Coloca a mãozinha no coração. Põe la manito em la pechuga, e no coração. Põe a mãozinha no coração e diga: eu não fui feito para isso. Eu não fui feito para esse sofrimento. Eu não fui feito para esse vale da desesperança. Deus tem um propósito em me fazer passar por aqui, mas não é aqui o meu destino. Dá glória a Deus. Verso de número 13 e 14 para encerrar. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz isso, diz o Senhor. Deixa eu te falar, gente. Sabe aquele vale de ossos secos que começou o texto? Se transformou num vale de cadáveres, defuntos, sem sentido e sem vida. E como é que terminou? Como um grande exército de pé. Mas conta para mim um detalhe pequeno: eles permaneceram no vale de ossos secos? Sim ou não? O que o texto diz? E vos porei na vossa terra. Deus estava alegoricamente mostrando a Ezequiel qual era o sentimento daquele povo, qual era a condição espiritual daquele povo, e qual era o propósito e o projeto de Deus para aquele povo, e qual era a esperança com a qual ele poderia contar. Vou tirar dos sepulcros, vou fazer sair dos sepulcros, vou fazer ficar de pé, e vou fazer voltar para a terra prometida. Amém? Não é para dar uma glória, não. Assim, glória pequenininha. Vai lá, vai. No 3, 1, 2, 3. Glória pequenininha. A gente tem que glorificar muito a Deus, pessoal. Porque eu creio que chegou o tempo de você sair do seu vale da desesperança. Vale da desesperança, a gente não tem motivação para mais nada. A gente pode até ter força, mas a gente não tem motivação. A gente perde a vontade, a gente perde a alegria, a gente perde o vício, o brilho. Mas hoje Deus está querendo te tirar do vale da desesperança. Não coloca mais a culpa em ninguém.
Não pense que Deus te deixou aí, te abandonou. Volte para o propósito do Senhor e profetiza. Profetiza uma vez, profetiza duas, profetiza três, até a coisa se resolver. E creia, tudo isso para te colocar de pé e para te fazer voltar para o propósito da terra. Ouviu glória a Deus, igreja? Glória a Deus. O Senhor Jesus te ama poderosa e profundamente.